Bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui para o nosso encontro 2 do ciclo formativo para psicopedagogas. Hoje vamos falar, dos transtornos e déficits na relação com a aprendizagem e como é o olhar da psicopedagoga, essa mulher que está aí nesse desafio constante em se desenvolver na área da aprendizagem para essas questões que chegam muito aos nossos consultórios, não é mesmo? Batem muito a nossa porta. Então, vamos lá. Separei para vocês aqui. Vamos lá. Separei para vocês uma apresentação para guiar um pouquinho do que a gente vai falar. Vocês fiquem à vontade durante o encontro para poder fazer perguntas, para poder conversar comigo. Quando eu estou fazendo este movimento de compartilhar, nem sempre eu consigo ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, abre o áudio mesmo, me pergunta. A gente vai ter um espaço no final para conversar. Se vocês quiserem ir anotando e deixar mais para o final essa nossa conversa, tudo bem. Mas se por acaso for uma dúvida que está muito latente ali, não está dando para segurar, abre o áudio e pergunta que eu te compartilho para a gente ir se falando, tá, meninas? Então, vamos lá. Me relatem se estão vendo, que às vezes eu compartilho e não vai. Relatem, estão vendo? Então, chegou para vocês aí? Chegou, tá aparecendo. Maravilha, maravilha. Vamos começar então. Então, hoje a gente tem esse tema, que é um tema bastante interessante para falar dentro do olhar da psicopedagoga, essa terapeuta da aprendizagem que está aí buscando se desenvolver. Mas é importante, primeiro, conversar com vocês sobre mim. É sempre bacana, apresentar um pouquinho e esclarecer para vocês entenderem esse lugar de fala. Quem é essa mulher aqui que chega para vocês, né? Então, eu sou a Alana Cineira, sou mãe da Ana Elisa, tenho um companheiro que é o Salomão, a gente está casada há mais de 13 anos e venho aqui desenvolvendo, a minha carreira dentro do âmbito da aprendizagem e da psicopedagogia, especialmente um pouquinho mais de 10 anos, tá? E tem um período aí da minha vida que eu despertei para essa minha missão. Despertei que o meu fazer seria, está muito relacionado a esse movimento de impulsionar mulheres. Vinha dando aula nas pós-graduações, vinha dando aula nos cursos de psicopedagogia de forma mais livre. Estou na Associação Brasileira de Psicopedagogia, então encontro com muitas psicopedagogas, encontro com muitas mulheres e fui entendendo que às vezes alguns ensinamentos para além da teoria, para além da forma de fazer, eram necessários. E aí eu fui então desenvolvendo essa minha metodologia, esse meu jeito de fazer, esse meu jeito de ensinar psicopedagogia e dar suporte às psicopedagogas. Isis, você fez uma pergunta? Não? Então, beleza, Isis. Qualquer coisa, bota mudo aí para ficar à vontade para falar quando precisar. Tá? Então, eu venho desenvolvendo aí alguns projetos, eu quero falar um pouquinho sobre eles para vocês, tá? Eu chamo, dos serviços, que são os movimentos que você encontra aqui para fazer comigo, e esse aqui, esse sábado pela manhã, esse ciclo formativo é um deles. Então, tem as mentorias, que são grupos que se reúnem para falar, para poder ter esse suporte, esse meu acompanhamento, esse olhar mais individualizado para os processos, de atuação no consultório. Tem as supervisões, que é para quem já está atuando, para quem já está com a mão na massa, e a gente sabe que é importante para caramba ter esse suporte, ter alguém ali, orientando, dividindo as angústias, e os detalhes que permeiam os atendimentos. Tem os grupos de estudos em psicopedagogia e aprendizagem, que eles acontecem em média uma vez por mês. Em média não, desculpa, acontecem sempre uma vez por mês, também tem sido online, esses grupos de estudo já acontecem acho que há uns 4 anos, então são muito significativos. Tem os atendimentos, eu atuo na clínica, e eu faço atendimentos institucionais de forma geral também, e tem o atendimento de psicopedagogia para psicopedagogas, que é um outro suporte para essas mulheres que querem entrar mais em contato com o seu processo de aprendizagem. Tem as aulas, que estão tanto no âmbito das pós-graduações, tanto no âmbito dos cursos livres, como esse aqui de hoje, nesse sábado, e as palestras de forma geral, que os convites vão aparecendo, eu vou indo às escolas, vou indo a algumas instituições, vou às universidades, e vou conversando sempre com esse olhar humanizado para o aprender.
tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento sobre a minha atuação e sobre a Ana, fiquem à vontade para fazer. A gente vai abrir um espaço para conversar no final, ou coloquem aqui no chat que eu vou lendo também, tá, meninas? Então, hoje, a gente vai ter aí o nosso encontro 2. É o olhar da psicopedagogia, né, para déficit de transtornos, dentro desse universo da aprendizagem, que é o que nos compete, que é o que está aí, né, na pedagogia. O que eu separei hoje, dentro do nosso encontro, para a gente poder ir trocando? A gente vai falar um pouco dessa identidade profissional da psicopedagoga, então é crucial entender em que norte ela se encontra, né? Qual é a sua alçada, até onde vai a sua atuação. A gente vai ali trabalhar as dificuldades de aprendizagem em si, a gente vai pensar um pouco nessa questão da rotulação. Eu trago para vocês um pensamento sobre oportunidades de aprofundamento e estudo que vão estar direcionadas, né, e relacionadas com as dificuldades de aprendizagem. Vamos falar sobre a questão da nossa postura acolhedora, uma postura de orientação. A gente vai falar das singularidades que permeiam a aprendizagem e os indivíduos. E vamos falar de compras, é. Tá bom, pode comer mais, mamãe vai dar. Pronto, não teremos mais essa questão. Alana, desculpa, tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu voltar aqui só para poder fechar o áudio, beleza? Pode deixar, fechei. Acredito que não, né? Acontece, às vezes a gente esbarra sem querer, né? Vamos lá, meninas. Beleza, então, com a estrutura do encontro de hoje? Então, a gente vai tentar seguir essa estrutura para que a gente possa ir se aprofundando. Vou voltar lá, hein? Todo mundo vendo? Só dá um ok aí para mim, para eu saber. Maravilha, deixa eu botar o chat aqui. Uhum. Beleza, estou vendo o chat aqui agora também. Se vocês quiserem, tá? Podem ir falando comigo por aqui. Então, gente, eu vou trazer nessa questão da identidade profissional, eu trago uma reflexão da Maria Cecília Almeida Silva. A Maria Cecília Almeida Silva é pró-reitora no ProSaber, que é um dos institutos de formação em psicopedagogia que a gente tem no Rio de Janeiro. Ela é autora de diversos livros, mas em alguns específicos para psicopedagogia. E essa frase em especial, eu retirei que ela faz o prefácio desse livrinho aqui, que é um livro fantástico para quem tem aí esse desejo de atuar e se aprofundar na instituição, né, na atuação um pouco mais institucional. E aí ela tem ali um trechinho no início de 2 páginas que é muito significativo. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele, ok? Então vamos lá. Esse trechinho fala assim, né? A psicopedagogia não é um instrumento de trabalho, um acréscimo, mas uma visão de mundo que imprime um caráter. Um psicopedagogo nunca se aposenta. Ele é, antes de tudo, um construtor e reinventor de si mesmo. Ele não pode ter a fineza de se desinventar. Bacana essa frase, não, meninas? Muito profunda, não é? Ou seja, nós estamos aqui num sábado pela manhã, reunidas num grupo de mulheres com o objetivo de estudar. A gente está acrescentando detalhes nessa nossa reinvenção, está colocando mais um tijolinho ali na construção do nosso processo de aprendizagem e, naturalmente, da nossa identidade profissional. Rico demais, né? Fiquem tranquilas, todo o material que é citado no encontro, a apresentação, tudo isso vocês recebem depois, tá? Para quem está chegando aqui agora. E aproveito para dizer também que quem não assistiu o encontro 1, só me sinalizar que lá depois a gente envia o link no grupo, reenvia, né? O link no grupo para o pessoal poder assistir novamente, tá? Fiquem tranquilas, relaxem o coração, que aqui é tudo compartilhado. A gente vai agora, então, para uma pergunta. E aí eu quero que vocês me ajudem completando essa frase. A psicopedagoga é aquela que... Deixa eu fechar aqui para ver vocês. Vamos lá. A psicopedagoga é aquela que... Uma de cada vez, meninas, senão não dou conta. Muita gente falando ao mesmo tempo. Vamos lá. Lembrando, meninas, que aqui a gente não tem um cunho de hierarquia, a gente não trabalha com certo e errado. Nós estamos juntas num processo de construção de ideias, de elaboração em conjunto. Então, abram o coração para as perguntas, abram o coração para as colocações, por favor, tá?
Algumas estão colocando no E chat. valoriza o potencial do seu cliente. Excelente, Priscila, arrasou, muito bom. Mas vamos lá. Gisele, acho que abriu o microfone também, não foi, Gisele? Não? Então vamos lá. Aquela que Ela- potencializa aprendizagens. Potencializa a aprendizagem, ótimo, Verônica. Raquel, Está disponível para ouvir. excelente. Desenvolver essa habilidade da escuta é crucial, Raquel, muito bem pontuado. Deixa eu ler aqui no chat, né? Tem estabilidade emocional, isso é fantástico, Anelisa. Nós somos terapeutas. Como terapeutas, a gente precisa estar bem trabalhado, então estabilidade emocional é crucial, né? Muito bem colocado. Acho que Débora também abriu aí, quer fazer alguma colocação? A psicopedagoga é aquela que oportuniza, né, a descoberta do prazer em aprender. Né? Ela leva isso, seja para a criança, o adolescente, e por muitas vezes o adulto, né, que se tranca e não tem a oportunidade dessa descoberta da aprendizagem. Né? A Maravilha. gente sabe que a aprendizagem ela permeia a vida, então todo tempo é tempo de aprender. E o psicopedagogo ele precisa fazer esse papel, né, de levar o outro a se descobrir. Eu botei aqui porque o Pimenta acabou de chegar. Sem problema, Não mas é isso, atende ele gente. lá. Maravilha, Débora, excelente sua contribuição. Depois aqui a Miriam colocou, né, que é aquela que pensa no ser como um todo, excelente. A Fernanda, investiga as dificuldades de aprendizagem, bacana, Fernanda. E depois a Miriam também, né, que vê em tudo uma oportunidade de aprender. Excelente. Meninas, vocês estão afiadíssimas, hein? Gosto muito, gosto muito. Então, tendo essa noção como um todo dessas possibilidades do que é a atuação psicopedagógica, a gente precisa ter isso impresso na gente como um caráter mesmo, como a Maria Cecília Almeida Silva nos traz. A gente não pode esquecer essas bases que norteiam a atuação psicopedagógica, porque é muito comum quando chegam ao consultório, às vezes algumas famílias, às vezes por pressões da escola, quererem algumas posturas ou exigirem da gente algumas posturas que não são nossas. Então, a gente precisa ter essa identidade muito bem pautada, muito bem implementada em cada um de nós. É claro que a construção de um processo de aprendizagem, ela é contínua, e a nossa construção da identidade profissional também, porque nós estamos aprendendo. Tanto que a gente se reúne numa manhã de sábado para essa troca. Porém, algumas coisas precisam ficar claras para a gente desde o início, porque senão a gente se perde. Okay? E é um pouco disso que a gente vai conversar aqui hoje, dessa estrutura, dessa base que a gente precisa ter enquanto identidade profissional para lidar com essas muitas meandros que vão aparecer dentro dessas dificuldades que batem a porta do consultório. Tá? Vamos voltar aqui. Então, completamos, vamos para a próxima, tá? E aí eu vou trazendo aqui algumas considerações para a gente ir acrescentando ao que vocês trouxeram, né? Que o que vocês trouxeram já foi completo demais. Mas vamos lá. A psicopedagogia é a área de atuação em saúde, em educação e saúde. Então, a gente está nesse meio, tá, meninas? Que lida com o desenvolvimento da aprendizagem. Então, a nossa atuação vai ser sempre pautada no desenvolvimento da aprendizagem. O nosso foco não é na dificuldade de aprendizagem. A gente vai entender como ela se desenvolve e, a partir de então, vamos enxergar os percalços, né, os obstáculos que estão aí. Deixa eu dar continuidade aqui, né? Buscando compreender e superar eventuais obstáculos, né, dentro deste processo. Então, sempre tenham clareza. A gente vai olhar na psicopedagogia para as potências do sujeito, para o que ele consegue. A gente vai afirmar coisas positivas no seu desenvolvimento. Por quê, gente? Porque lá fora ele já tem clareza, já foi afirmado muitas vezes para ele o que ele não consegue, o que ele não dá conta. Então, o espaço da terapia da aprendizagem, né, o espaço do consultório, esse ambiente sagrado, ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser rico em experiências que, como a Débora colocou, vão trazer esse resgate do desejo de aprender, esse prazer em aprender, porque lá fora isso não está acontecendo. Então, é por isso que chega para a gente, é por isso que chega para o espaço de atendimento, tá?
Acrescentando um pouquinho, né, deixa eu colocar para cá, né, o profissional psicopedagogo é especializado em conhecer os processos de aprendizagem. Esse sempre vai ser o nosso maior viés de investigação. Como que o ser humano aprende? Por isso que a gente não para de estudar nunca, por isso que a gente se encontra no sábado, por isso que a gente faz curso, que a gente faz mentoria, que a gente está sempre buscando se atualizar. Porque o processo de aprendizagem ele é dinâmico, ele vai mudando, ele vai se articulando, e a gente precisa se aprofundar sempre para entender um pouco mais, tá? E a gente vai fazer o que dentro dessa investigação? Considerar o sujeito de forma integral, articulada, atemporal e sistêmica. Vai ter as características, né, que a nossa querida Maria Cecília Almeida e Silva traz no livrinho, né, que ela traz ali para a psicopedagogia, que ela postula um conteúdo específico, uma teoria específica para a psicopedagogia, que vale muito a pena que nós todas tenhamos embaixo do braço, gravado no coração, que é o ser cognoscente. Então, ela vai trazer para a gente esse postulado, que vai trazer justamente isso, né? Essa aprendizagem dentro, né, de uma forma integrada, um sujeito articulado, atemporal e sistêmico, né? Ela vai trazer esse postulado e é importante demais que a gente se aprofunde e busque saber mais sobre ele, tá bom? E aí, então, né, já foi falado aqui um pouquinho com vocês também, mas eu acho que é relevante a gente pontuar. A aprendizagem, né, esta é encarada como um processo contínuo e permanente, para muito além das aprendizagens formais escolares. Nós precisamos ter isso assim tatuado no nosso peito. O psicopedagogo ele vai ter sempre esta clareza que a aprendizagem não acontece só na escola. Na verdade, né, as neurociências e os estudos mais aprofundados dizem que nós, seres humanos, já começamos a aprender desde a gestação. Às vezes eu gosto muito, deixa eu fechar aqui um pouquinho para dividir com vocês um exemplo. Eu tenho uma filhinha, a Annelisa está com 2 aninhos, né? Ela acabou de completar agora no final de setembro. E quando a gente começou o processo de introdução alimentar, ela amamentou até, né? Amamentei até os 6 meses, aí 6 meses a gente começa ali a oferecer as comidinhas. Foi assim o nosso processo aqui em casa. E eu fiquei muito perdida, e eu fui procurar uma especialista, fui procurar uma nutricionista, né? Infanto-materno, tem um nome lá específico, para me orientar nesse processo. E sabe qual foi a primeira pergunta que a nutricionista me fez? Qual foi a fruta que eu mais comi na gestação? Aí eu falei, melancia. Ela falou, porque assim que você der, ela vai lembrar do gosto. Olha que coisa incrível. Fantástico, né? Ela falou, então comece oferecendo a melancia, porque ela vai lembrar do gosto. Gente, a gente está super conectado, né? A gente está aprendendo e está se relacionando o tempo inteiro. Então, a gente não pode, né? Quando chega uma situação para a gente no consultório, a gente achar que aquele indivíduo está condicionado só ao que ele aprende na escola. Por isso que a visão da psicopedagogia ela é tão rica, porque a gente vai entender que ele está aprendendo em todos os ambientes que ele se encontra, até dormindo. E aí a gente vai buscar trazer à tona essas potências, o que ele já consegue, o que ele já está superado, o que ele tem ali como uma habilidade a mais. E a partir do que ele tem como potência, a gente vai buscando desenvolver, né, os detalhes que podem não estar tão bem assim, tá bom? Fez sentido para vocês, meninas? Está indo bem? Estou indo muito rápido? Como é que tá aí? Me dê um retorninho. Pode ser escrito se quiser, que eu estou vendo o chat aqui, tá? Uhum. Maravilha, maravilha. Então, vamos embora. Vou abrindo aqui de novo. Então, dentro desse movimento, né, desse encarar dos processos, vamos para a próxima. Aí chegamos, então, nas dificuldades de aprendizagem. E aí eu gosto de relatar essas dificuldades, né, como um guarda-chuva. E aí a gente vai ter muita coisa embaixo desse guarda-chuva, porque dificuldade de aprendizagem é um tema muito amplo. E muitas vezes, né, vocês vão perceber isso, que a gente vai receber no consultório, às vezes um relatório da escola, às vezes alguma descrição ali de alguma coisa que está acontecendo, até por parte de outros profissionais, e vai dizer assim, né, vai estar escrito, né, essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Isso só levanta
questionamentos, né? Só nos leva a interrogações, porque a dificuldade de aprendizagem ela é realmente um guarda-chuva muito amplo e precisa ser bastante minucioso ali, né, na nossa descrição. E nós, como profissionais da aprendizagem, precisamos ter em mente essa clareza de descrever, né? E não usar esse termo de forma corriqueira. Sabe, assim, eu vou usar porque a dificuldade de aprendizagem, né? E às vezes a gente encontra na fila do mercado, fulano é TDAH, né? Ou então o outro, né, gosta de, sei lá, uma questão de higiene, gosta muito de lavar as mãos, porque eu tenho toque. Não, gente. A gente precisa, né, principalmente nós, profissionais dessa área, ter muita certeza, né, quando a gente trata alguns termos, e até mesmo, né, dentro dos contextos que forem permitidos, que a gente vai ali conversando com as pessoas e tirando um pouco desse senso comum, sabe, que a gente tomou aí na sociedade para descrever muitas coisas, né, como o todo desatento é TDAH, toda pessoa, né, que tem alguma questão de leitura é disléxico. Não. A gente, na verdade, a gente vai descrever, né, vai ali trazendo um olhar mais crítico para isso, é nosso papel, tá? E essas dificuldades de aprendizagem, né, elas são muitas, e são muitas as possibilidades que podem levar a esse olhar para as dificuldades de aprendizagem, tá, pessoal? E elas podem, e normalmente são, um indicativo de algo que não vai bem. A dificuldade, ela nunca é isolada, tá? Isso é bem interessante da gente ter clareza. Por quê? Porque muitas vezes vai aparecer para a gente, né, como se a dificuldade fosse algo que está ali, que surgiu, e não é. Muitas famílias vão chegar para a gente, né, abordando uma dificuldade, e na verdade a gente, quando investiga um pouco mais, quando se aprofunda um pouco mais, a gente entende que aquela dificuldade, aquela criança, né, e a sua dificuldade está servindo como um porta-voz. Está mostrando para a gente outras coisas que não estão legais ali. Então, é muito bacana que a gente sempre tenha esse olhar muito amplo. Como foi dito, se eu não me engano, pela Raquel aqui no início, essa escuta, uma escuta sensível, uma escuta curiosa, uma escuta investigativa, porque a gente vai estar sempre ouvindo, né, uma nuance aqui, uma nuance ali, e a gente vai junto aí dessa escuta sensível e juntando e formulando detalhes para essa nossa compreensão do que vem a ser essas dificuldades, tá bom? Vamos entrar aí nas dificuldades que a gente já tem ali mais ou menos essa noção. Então, elas vão ter alguns cunhos, né? Elas vão ter algumas origens, tá? A gente pode ter aquelas que vão ter a origem nas questões da visão. A gente vai ter algumas síndromes, alguns distúrbios, às vezes até alguma falta mesmo, né, de possibilidade de visão, baixa visão. A gente tem transtornos e outras questões que vão vir relacionadas. A gente tem as que vêm relacionadas à audição, tá? Tem aqueles totalmente surdos, mas a gente também pode ter, né, uma baixa compreensão, um processamento diferente do que vem. Então, a gente também levanta ali essas bandeiras para prestar atenção nesse movimento. As questões motoras, às vezes falta de tônus, o corpinho está mais caidinho, não consegue sustentar. Às vezes quando a gente fala desse motor, às vezes falta de experiências. Um corpo muito trancado dentro de casa, um corpo que vive poucas possibilidades de ampliação, de se mexer, de explorar. Então, naturalmente, vai ter que, né, esse motor pode estar denunciando ali algum detalhe. A gente vai ter, né, os que se originam na fala, que são muitos. Então, a gente precisa, né, ter sempre essa atenção, porque isso é um detalhe que eu quero voltar com vocês daqui a pouco, né, porque os da fala, a gente, né, na verdade, todos esses, né, a gente observa, a gente desconfia e a gente encaminha para que aconteça um diagnóstico postulado, porque nós, enquanto psicopedagogas, a gente não faz, né, avaliação para diagnóstico de nenhum distúrbio, nenhum transtorno, tá, gente? Isso é um detalhe que a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, mas eu já adianto aqui para vocês, tá? Então, a gente tem esses cunhos, né, que vão vir ali um pouco mais relacionados aos nossos sentidos. Depois, a gente vai ter um pouco mais internos, né, que podem vir a ser os distúrbios, os transtornos,
as síndromes, né? Ou seja, esses, então, a gente precisa de especialista mesmo para dizer que muitas vezes, né, com muito tempo de prática, o nosso olhar fica sensível, a gente aprende a detectar, a gente aprende a desconfiar, mas aí a gente encaminha e o profissional adequado vai lá, né, e dá a sua, né, o seu parecer, o seu laudo, e aquela criança volta para a gente, mas para o tratamento das dificuldades de aprendizagem que estão dentro dessas possibilidades. Tá? Ou seja, né, os transtornos levam a alguma questão e essa questão abarca a aprendizagem. É aí que a gente entra. Tá? A gente precisa ter isso bem claro. E também as dificuldades de aprendizagem podem vir das relações. Eu gosto sempre de trazer isso para a gente refletir, porque podem ser as relações familiares, podem ser as relações na escola, entre o vínculo professor-aluno, entre o vínculo colega. Várias relações influenciam neste processo de aprender, lembrando que nós somos seres integrais, né? Somos todos interligados. Perdas na família, né? Quando você perde um ente querido, quando alguma grande mudança acontece, então a gente não está fechado a essas possibilidades. Então, as relações, elas também são, né, um critério que precisam ser considerados pela psicopedagoga ao entender e investigar as dificuldades de aprendizagem. Tá bom? E aí, meninas, como é que tá para vocês? Eu paro toda hora mesmo, toda hora eu volto. Tranquilo. Toda hora eu pergunto para vocês, porque senão eu gravo a aula sozinha e vocês assistem depois, não tem graça. O objetivo é que a gente vá trocando, que a gente vá se falando. Alguém fala aí? O que foi? Fala, Fernanda. Tá maravilhoso, tô amando. Primeira vez que estou participando, e porque eu sempre tenho aula sábado, mas hoje minha aula foi cancelada e eu tô adorando estar aqui. Obrigada. Fantástico, fantástico. Está fazendo sentido, gente? Está conversando com o que vocês acreditam? Porque é isso, né? Isso vai acontecer muito, vocês vão perceber. Na hora que vocês vão escolher alguém para fazer curso, na hora que vocês vão escolher alguém para fazer supervisão, a gente precisa ter uma relação com aquela pessoa. Né? O que ela fala, o que ela posiciona, precisa fazer sentido para a gente. É por isso que existem algumas linhas, né? E a minha linha, eu acho que é uma linha muito humana. É uma linha que eu gosto muito de dizer que a gente leva muito em consideração o conteúdo, claro, é importante. Vocês vão ver que a gente vai até tocar nisso um pouquinho mais à frente, mas a gente não desconsidera o ser humano que está ali. Então, é por isso que também aqui, neste momento de encontro nosso, eu não posso sair aqui falando um monte de coisa para vocês e não vir aqui olhar para vocês, saber se está fazendo sentido, ver se vocês estão, né, caminhando junto comigo. Tudo bem? Gisele disse que também está gostando, está no trânsito. Beleza, Gisele, que coisa boa, né? Mesmo no trânsito, Gisele está aí com a gente. Meninas, chegou uma hora que eu quero pedir uma gentileza para vocês. Vamos fazer um story? Vamos postar que a gente está aqui estudando no sábado? Vamos mostrar para todo mundo que vocês se importam muito, né, com o desenvolvimento profissional de vocês? Porque é isso, a gente precisa comunicar com o mundo que a gente se desenvolve, que a gente se aprimora, que a gente está junto dos nossos pares, acreditando que isso é importante. Então, vamos lá, vou fazer o meu aqui. Fiquem à vontade para fazer o de vocês também, tá? Vou fazer um videozinho, pode ser? Meninas lindas, na nossa aula de sábado do ciclo formativo. Dá um tchau aí, pessoal. E por que, gente? E por que, gente, que é tão importante eu parar o momento da aula para falar isso com vocês? Fala, Débora, acho que você ia completar alguma coisa. Eu ia pedir para que você marcasse aí quem tem os que você tem no Instagram para repostar. Tá, posso fazer isso sim, mas na verdade vocês podem fazer e me marcar. Aí a visibilidade é para os dois lados. Vambora. Daqui a pouquinho eu vou abrir uma página, printa uma página que a gente está fazendo, bota eu já printei. Inclusive, eu já até printei. Excelente, excelente. Porque esse movimento vindo de vocês me ajuda também nessa ampliação. Mas é claro que eu marco vocês aqui, quem eu souber que está aqui comigo. Mas, meninas, por que no meio de uma aula para psicopedagogas eu estou parando para falar que a gente precisa fazer um story? Isso também é aprendizado.
A gente tem, né, tem se encontrado aqui, né, semanalmente para uns aulões. As meninas da mentoria que estão aqui comigo também, tem uma queridona que é a Verônica, que está aqui, mas, né, faz esse outro encontro comigo. Débora já fez supervisão, Priscila já fez aí comigo também mentoria, já fez outros encontros de grupo de estudos. Tereza está com supervisão marcada, né, Tereza? Essa semana a gente se encontra. Então, a gente tem aí... Isso aí, isso aí. Então, a gente tem uma série de movimentos que eu vou sempre mostrando para vocês e falando da importância da gente divulgar o nosso trabalho. A gente precisa mostrar o que a gente faz de forma respeitosa, sem expor os nossos clientes, mas vocês estão estudando no sábado de manhã. A gente precisa mostrar que isso está acontecendo, porque isso chancela o trabalho, isso dá um grau de importância, sabe, meninas? E aí fico muito feliz se vocês puderem me marcar, dizer o que estão achando. Márcia chegou! Bem-vinda, Márcia! Queridona. É isso, pessoal. Então, a gente precisa fazer esse movimento sim, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que as redes sociais são bastante importantes para esse movimento de ampliação de agenda. Por que isso? As pessoas vão chegando, vão vendo o que é que você faz, vão vendo o que é que você acredita e, naturalmente, elas vão se conectando com você. Beleza? Bora voltar? Então, vamos lá. Deixa eu dar um golinho no meu café. Eu não consegui, que a minha internet ficou instável, Alana. Eu vou postar daqui a pouco, tá? Se você puder Desculpa, postar. Raquel, não te ouvi. Pode repetir? Então, a minha internet ficou instável na hora que você mandou postar no Instagram. Voltou agora. Tá ótimo. Daqui a pouquinho você printa de novo aí e manda. Fica à vontade, tá? Vamos embora. Deixa eu estar bonita, tá? Não deixa eu fazer assim com a cara torta, não. Deixa quando eu te... Mas é a nossa vaidade, né, meninas? Muito feminino isso, né? Muito maravilhoso. E aí eu trago alguns exemplos das dificuldades de aprendizagem que batem muito nos consultórios psicopedagógicos e que são importantes ali para que a gente tenha, né, algum tipo de conhecimento, né, algum tipo de informação acerca disso daí. Então, a gente vai ter o TEA, que é o transtorno espectro autista. Vai mexer bastante, né? E hoje em dia a gente tem um número bacana, um número considerável de crianças dentro do espectro chegando para a gente para o atendimento. A gente vai ter, né, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente tem outros dois que são às vezes um pouco menos comuns de serem conhecidos. A pessoa pode ter também TDAH, que é só a hiperatividade, e ela pode ser só a atenção, que é o TDA. Então, a gente precisa entender o cliente que chega para a gente, tá? Dentro de qual alçada, né? De qual característica ele se encontra. Tem a dislexia, a gente tem o DEL, que é o transtorno específico de linguagem, e a gente tem o TDL, que é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, ou seja, 3 ali que a gente vai englobar dentro dessa noção da linguagem como um todo e que vai permear as questões de aprendizagem, ok? A gente tem o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que também, né, tem chegado um pouquinho antes. Esse TOD, né, ele precisa que a gente tenha um olhar muito crítico. Na verdade, tudo que chega para a gente com laudo, precisa que a gente tenha um olhar bastante crítico sobre o que nos chega. Por quê? Porque a gente precisa investigar e até entender se a gente concorda com aquilo ou não, tá? A gente não sai falando para a família que discorda, não é esse o nosso papel inicialmente, né? Principalmente no início mesmo desse movimento, mas a gente sempre fica ali com um alerta para ver se aquilo faz sentido, se aquilo corrobora. E o TOD, em específico, né, o transtorno opositor desafiador, ele tem aparecido bastante para a gente com crianças com pouca noção de limites, pouca noção de regra, pouca noção de rotina, famílias ali um pouco fragilizadas, né, na questão da hierarquia, de dizer que pode, que não pode. Então, às vezes, uma criança que está estourando ali numa questão de não conseguir ser frustrada, de não conseguir ouvir um não, ela entra nessa questão do transtorno opositor, mas a gente precisa ficar atento se isso faz sentido para a gente e, aos poucos, né, ir fortalecendo esse processo familiar também. A psicopedagogia familiar, ela atua, a gente precisa ter essa noção, que a gente dá as mãos para essa família, que a gente orienta em todos os aspectos, mas alguns, né, vão precisar ali, né, de uma proximidade maior dessa família no consultório. Tá? A gente tem a descalculia, que é muito comum, né, que é essa noção, né, da matemática que fica prejudicada. A gente tem essa síndrome, né, síndrome ou transtorno de
a IRLEM, né? Eu acho que é transtorno, é transtorno. E vai ter a questão com a visão, tá? Então, isso pode chegar para a gente também. A gente vai ter uma deficiência intelectual, que é famoso, né, como os DIs, ou seja, às vezes, né, uma falta de oxigenação nos primeiros momentos de vida, às vezes uma meningite, às vezes alguma queda. Por isso que a nossa anamnese ela é tão fundamental para compreender esse sujeito que nos chega. Então, essa deficiência intelectual ela chega também aos consultórios, e é importante a gente entender como vai ali. A gente tem as questões de ensinagem, ou seja, né, quando o sujeito não tem um bom vínculo com a escola tem um ritmo e aquela criança, aquele indivíduo tem outro. Então, a gente precisa ter isso também bem claro para a gente, né? Como esse movimento da ensinagem chega. As questões familiares, pude falar ali um pouquinho, né? Quando falei do TOD, mas é isso, né? Famílias, às vezes, fragilizadas em regras e limites, com pouca noção de hierarquia, de pode e não pode, crianças que têm ali pouca sustentação de frustração, pouca organização dentro dos seus limites, e é isso, né, às vezes famílias um pouco emaranhadas. Hoje em dia a gente tem os casamentos e os recasamentos, então às vezes você tem um irmão, você mora com a sua mãe e 2 irmãos que não, né, um é do primeiro casamento do pai, o outro é do seu pai e da sua mãe juntos, e como é que fica se vai para casa de um, vai para casa de outro, leva o material no fim de semana, estuda ou não estuda. Então essa noção do contexto familiar ele é muito importante para a gente. Então, trazer essa família para dentro do consultório, investigar como é que andam esses processos. Desculpem o barulho, gente. Assim. E a gente vai ter também, né, as questões do próprio sujeito, que podem ser, né, uma pouca vontade, pouca motivação, questões de ansiedade, ali talvez uma noção de, às vezes, quadros depressivos, às vezes questões biológicas mesmo, né, não está dormindo, se não está dormindo, a gente sabe que isso influencia, né, na aprendizagem, não está se alimentando de uma forma adequada, não pega sol, faz pouco exercício, né, se locomove muito pouco, movimenta o corpo pouco. Então, a gente vai olhar ali quais são essas questões no próprio sujeito que podem vir a corroborar, né, com essas dificuldades que podem aparecer. Tudo bem, meninas? Continuando, hein? Aline, você poderia repetir o IRLEM? É uma síndrome, é uma questão na visão, tá? Ela é uma síndrome específica no processo para você enxergar as coisas, né? Ela dá uns distúrbios, ela, às vezes, tem comutação, às vezes tem questão com a cor, às vezes, né, tem um embaralhar no olhar, tá? Meninas, eu não pretendo aqui me aprofundar em cada uma, né? Deixa eu até voltar aqui para vocês verem. Eu trago algumas, tá? Acho que eu trago aqui umas 12, eu trago algumas, são muito mais. O nosso objetivo aqui não é entrar em cada uma delas e descrever cada uma delas, tá? O objetivo é que a gente entenda que isso aqui nos chega, e aí agora, o que eu vou ofertar aqui para vocês é justamente uma reflexão sobre isso, né? Parece muita coisa, não parece? Caramba, eu tenho que entender sobre TDAH, eu tenho que entender sobre TEA, dislexia, descalculia, questões familiares, o TOD, o DI, Alana, é muita coisa, né? Passa esse sentimento para a gente, né? E aí, né, o que eu não vou dar conta? Eu não vou saber sobre isso tudo. E aí eu venho, né, para tranquilizar vocês. Por que tranquilizar, gente? Porque a nossa atuação na clínica, ela vai nos oportunizar estudar e nos aprofundar. Então, cada situação que chega para a gente, ela é uma oportunidade para que a gente busque se informar, se aprimorar, saber mais sobre o que nos chega. Eu sou uma especialista, né, em crianças com TEA. Não existe como ser uma especialista em crianças com TEA. Por quê? Cada pessoa que vai chegar com TEA para a gente é um ser humano específico. Então, a gente vai ter noções gerais do que esse transtorno nos traz, e a gente vai se informando sobre ele, mas é o olhar para o indivíduo que vai contar. Então, você pode tirar um pouco esse peso, né? Você pode tirar um pouco essa ideia de que você tem que saber isso tudo, de que você precisa estar pronta para, quando
chegar você já ter essa noção? Não, porque o que você vai fazer inicialmente é acolher aquele ser humano, é se envolver com aquele ser humano dentro do que ele já sabe, do que ele consegue. E aí isso dá tempo para que você vá estudar, para que você vá se aprofundar, para que você busque a sua supervisora, para você conversar com ela, para que você pense quais são as ferramentas que você vai usar para ali para frente. Tá? Então, pode tirar um pouco desse peso, pode tirar um pouco, né, dessa coisa que vem ali, que a gente tem que dominar tudo, porque a gente não tem que nada. Cada cliente que chega é uma oportunidade para a gente se aprofundar, para a gente estudar. E cada um que chega, mesmo você já tendo um dentro daquela característica, você vai estudar de novo, porque é um ser humano novo que chega para você, né? Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Tudo bem aí para vocês? Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Estou olhando ali no chat, estou adorando. Tá, passou por uma cirurgia, vai ficar quietinha. Claro, claro, fica tranquilo aí. As orientações Isso que estão você claras. falou, Alana, isso que você falou, eu achei muito importante, porque a gente, quando está fazendo... Eu, por exemplo, agora, eu estou estudando a psicopedagogia na prática, eu ainda não tenho, mas surgiu a oportunidade de eu mudar, né? Eu trabalho em escola, mas eu trabalho no setor administrativo. E eu quis realmente aproveitar a pandemia para me ressignificar. E acabei de passar num concurso público no interior do Rio, como pedagoga. E a psicopedagogia sempre me chamou muito, né? Então, agora eu estou fazendo ela na prática, justamente para poder ter isso que você falou. E esse medo, né, da gente atuar é muito grande, com muita informação. Isso que você disse aí faz com que a gente se desprenda de que a gente precisa ter tudo em mãos. Então, eu tive um convite agora de uma colega para a gente dividir um consultório e começar do zero. E foi o que eu disse para ela, eu estou pronta, mas dentro do que eu posso ainda continuar estudando. E o que você falou veio ao meu encontro. Isso é muito importante. Essa cobrança da gente ter que saber tudo. E tem gente fazendo psicologia, sendo psicopedagoga, para poder aprimorar o conhecimento. Ok, eu não quero fazer psicologia. Isso. Eu não quero. Eu quero ser psicopedagoga dentro do que a pedagogia me trouxe. Uhum. Então, cada dia, a gente estudar um pouquinho, uma hora, meia hora dentro das nossas possibilidades, né? É o que faz a diferença, a meu ver. Excelente. Então, o que você disse aí foi muito importante para mim. Que bom, que bom. Muito importante. Que bom, eu não tenho que saber tudo. Não Eu precisamos. preciso aprender a cada dia. E quando a gente faz esse movimento de benevolência com a gente, de que a gente não precisa dar conta de tudo, não precisa saber tudo, a gente tem esse olhar afetivo e benevolente com os nossos clientes. Então, ou seja, a gente se torna uma profissional diferencializada. Porque é isso, a gente vai tratando com amor os nossos processos e os processos do outro. Porque não existe nada que você trabalhe com o outro, se você não encarar como verdade para você, não vai fazer sentido. Primeiro precisa ser verdade na sua vida. A gente precisa começar com a gente. Por isso que é tão importante ressaltar isso, sabe, Raquel? Acho que Débora queria falar, né? Eu queria só dar uma contribuição. Claro. Alana, se você me permitir, claro. Eu sou muito suspeita em falar da Alana, porque eu gosto muito dela, né? Conheço, já tive a oportunidade de trabalhar com a Alana indiretamente, participar de grupo de estudo, direta e indiretamente. Então, eu gosto muito da fala da Alana, né? O que ela falou no início, que ela é muito humana, e isso é verdade. Ela é muito humana, apoiadora, enfim. Mas o que eu queria contribuir, Alana, é quando você fala, né, que é preciso a gente estudar cada caso, que não existe especialização. Todo ser humano é único, né? É preciso você ter, sim, um conhecimento do que é o transtorno, mas não necessariamente saber tudo, né? Inclusive quando você está no consultório. Cada ser humano, mesmo que você já tenha o conhecimento de algo, de um transtorno ou de uma dificuldade, você vai precisar estudar novamente. E o que eu trago é que uma experiência própria, no início da minha clínica, eu aceitava todos os pacientes. Trabalhei com adolescente, veio adulto, me desafiei com adulto, para eu poder escolher o meu nicho, né? Hoje eu não trabalho com adulto, mas eu trabalho com crianças e adolescentes. Sim, não posso escolher, mas eu prefiro o desenvolvimento infantil, primeira infância, alfabetização. Então, é interessante que, no início, você também faça essa experiência de receber um adulto, estudar o caso do adulto
e ver se é o que você quer, né? Definir o seu público, é muito interessante também. E aí, na sua fala, me veio essa experiência que eu tive, Muito bom. né? Para poder... Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada pela contribuir. contribuição, sempre muito rico te ouvir. E entendendo isso, né, meninas, a gente vai caminhando e se preparando na caminhada. Porque se a gente ficar esperando estar perfeito para começar, tá perfeito, a gente não está perfeita nunca. Nós somos, né, um processo, nós somos seres em construção constante. O que a gente precisa, né, primeiro, é estar formada, é buscar uma supervisão, é estar em processo de terapia, já que a gente quer fazer, né, essa atuação clínica. E, meninas, botar a mão na massa para que justamente a dúvida aconteça, para que justamente a dificuldade apareça e você saiba onde você precisa se desenvolver, o que você precisa buscar. Tá? Então, dentro, né, desses encontros, eu busco sempre afirmar isso. Vocês têm dentro de vocês tudo que vocês precisam para dar esse passo. O bacana é começar. As dificuldades vão aparecer, porque nós estamos em processo, né? Nós estamos vivas, então todas as dificuldades vão fazer parte, mas a forma com que a gente vai lidando com essas dificuldades, que a gente vai se preparando no caminho, é que vai diferenciando o nosso cunho profissional. Então, vamos embora, vamos encarar aí o que vier, tá bom? Porque é isso. Vocês estão estudando no sábado de manhã, isso já mostra a qualidade de vocês. Isso já mostra que tipo de profissional vocês são. Vocês estão antenadas com quem está oferecendo coisa bacana, vocês estão antenadas com o que está, né, o que está aí no momento, o que eu vou fazer, o que isso conversa comigo, se faz sentido para mim, então é ali que eu vou. Então, isso é fantástico. Tá, meninas? Tem gente aqui dirigindo, tem gente aqui, né, recém-operada, mas tá todo mundo ligado, querendo se desenvolver. Isso é fantástico. Isso mostra a força da mulher. E é por isso que, enquanto mulheres potencializadas, a gente precisa botar a mão na massa, porque a gente tem gente para ajudar. Cada vez que a gente deixa o nosso medo tomar conta, a nossa insegurança nos dominar, é menos uma família que a gente está tocando, é menos uma criança que a gente está ajudando, é menos uma escola que a gente está orientando. A gente não pode como é que fala? Se acovardar diante da batalha. Não podemos. Nós temos uma missão. E a minha missão é impulsionar vocês, entendeu? E a de vocês é botar a mão na massa. Beleza, meninas? Vamos lá, vamos lá. E aí vem esse medão, né? Que eu não vou dar conta de que é muita coisa. Então, encarando, né, essa oportunidade para a gente estudar. Deixa eu só um minutinho aqui, meninas. Só fechar aqui um minutinho que me apareceu um vírus. Só um minutinho. Voltei. Vamos lá. Tá aparecendo um vírus aqui, é mole, gente? Meninas, vou parar de compartilhar, porque tá dando uma mensagem estranha aqui. Mas fiquem tranquilas, faltavam 4 páginas só para a gente finalizar a apresentação, tá? Como tá toda hora aparecendo esse vírus aqui, eu tô meio receosa, porque eu aperto e não sei o que fazer. Então vamos caminhando aqui. Mas eu acho que apareceu, Alana. Quer tentar ir de novo para a gente ver? Vamos de novo, então. Obrigada. Apareceu alguma tela aqui. Vamos lá. Aí, mas tá Se der ruim... Tá vendo? Tá dando a tela do vírus, tá vendo? Eu tenho que ler com calma, porque eu vou tirar. Não tá entrando a tela... vamos ver. Centro da apresentação. Foi? Foi? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo aqui, dica. A ética profissional é muito importante. Aí do lado tá aparecendo uns... Dentro da tela do Canva. Tá tudo junto. Saiu? Gente, vamos seguir aqui, senão já viu, né? A gente acaba perdendo tempo por conta da tecnologia. Peço desculpas, tá? Mas lembrando que vocês vão receber esse material, daqui a pouquinho isso tudo está nas mãos de vocês, tá? Então, a minha dica, a minha sugestão é que o quê, né? A partir desse olhar sensível, a partir de quem está lidando com esses movimentos da aprendizagem, vocês fiquem atentas. E dentro desse movimento de ficar atenta, estou desconfiada que essa criança, né, esse jovem que me chega, essas dificuldades dele estão me parecendo muito uma dislexia. Né? Então, uma questão da linguagem, essa troca na forma de escrever. A gente tem ali, né, algumas ferramentas que nos deixam, né, ali um pouco mais, né, com essa pulguinha atrás da orelha, usou o jogo, usou a leitura, não está conseguindo. O que a gente faz? A gente indica para um profissional
adequado e especializado para diagnóstico. Psicopedagogo não dá diagnóstico, pessoal. Por isso que o nosso processo, né, esse início que a gente faz quando a gente chega com um cliente novo, a gente faz uma avaliação. E dentro dessa avaliação, o nosso objetivo é entender como o sujeito aprende. Não é diagnosticar dislexia, TDAH, por favor, vamos abraçar essa ética profissional nossa. Tem muita gente fazendo confusão por aí, o que leva o nosso nome, né, para um lugar, né, um pouco inadequado, porque não é nossa alçada fazer isso. E é muito bacana quando a gente faz esse movimento, né, de buscar um profissional. Por quê? Porque a gente amplia a nossa rede. A gente entra em contato com outras pessoas, a gente amplia a nossa rede de comunicação. Então, indica para o pediatra, escreve lá, faz um encaminhamento bonitinho do que você está observando, indica para o pediatra. Nessa indicação, você se coloca à disposição para uma ligação, para esclarecer alguma coisa a mais. Aí esse pediatra pode indicar para um neuropediatra, para um neuropsicólogo, ok? Então, a gente faz sempre o caminho adequado. Observou alguma questão na linguagem? Se você já tiver, conversa com a família para falar com o pediatra também, mas pode indicar diretamente uma fonoaudióloga, tá? Tá com algumas questões motoras, como a gente observou, tá sem, né? Não consegue pegar no lápis de forma firme, um tônus um pouco mais caidinho, não está sustentando a coluna, a gente indica para um psicomotricista. A gente não solta, não significa que não tenham questões para a psicopedagoga ajudar. Não é isso. A gente orienta para que, primeiro, para que se tenha isso fechado, para dizer se é ou não mesmo aquela dificuldade um pouco mais estruturada, e a gente ajuda no processo de aprendizagem, tá? Isso tem a ver com a nossa ética profissional e isso é fantástico. Por quê? Porque mostra o cunho sério do nosso trabalho e, em seguida, dessa seriedade do nosso trabalho, a gente amplia a rede de conexões. Por quê? Porque você conversa com o pediatra recebe ali uma... Gente, o nosso encaminhamento não precisa ser 5 páginas escritas, às vezes 2, 3 parágrafos numa página bonitinha, bota o seu nome em cima, no final você assina, acabou. Dobra o papelzinho e entrega na mão da família. Não precisa ser nada mega elaborado. Não, você vai levantar que você está desconfiando que aquilo ali pode vir a ser e que você encaminha para uma avaliação especializada. É simples. E aí o pediatra lá vai receber e vai ver, nossa, que profissional, né, compromissada, olha que pessoa séria, indicou para que eu faça o movimento. É isso, gente. Esse é o nosso lugar, porque a gente não tem que fazer o que a fono faz, a gente não faz o que o psicólogo faz, o que outros especialistas fazem. Por mais que a psicopedagogia seja uma área transdisciplinar, que vai para além, né, que passa e que permeia muitos outros conhecimentos, a gente precisa entender que o nosso foco é a aprendizagem. Então, quando a gente fala de aprendizagem, é com a gente. Agora, qualquer outro detalhe vai ser da alçada, né, do âmbito de outros profissionais. Então, tenham isso em mente, tá, meninas? Que isso nos potencializa e fortalece muito quanto profissionais, tá? Deixa eu ler para vocês aqui, né? Então, essa dica, né, dessa importância da ética profissional, de indicar e fazer essa rede com outros profissionais. Depois eu vou botar aqui para a gente, né, que a psicopedagogia busca compreender como a aprendizagem ocorre em cada indivíduo e as dificuldades que a pessoa encontra nesse processo. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso olhar. O que está ali desviando de um possível êxito, de um possível caminho tranquilo, e é ali que a gente vai atuar, ok? Sempre de forma lúdica, prazerosa, levantando esse desejo do sujeito, tá? Então, a psicopedagoga, ela vai acompanhar a criança, o adolescente ou o adulto, né? E avaliar como anda esse movimento da aprendizagem, investigando e elaborando estratégias para realizar uma intervenção sempre que necessário, tá? Trazendo o foco para o nosso objetivo. E a gente vai sempre traçar, né? Buscar esse movimento de traçar parcerias. Parcerias com quem?
com a família. A família é o nosso primeiro e grande e maior aliado nesse processo. Eles são os maiores conhecedores do nosso cliente. Aquela criança, aquele adolescente que chega ali para a gente, ele passa 50 minutos, 1 hora conosco por semana, e ele passa todos os dias com aquela família. Então, a família é o especialista. Então, a gente não pode achar que a gente sabe mais. Então, a gente busca, né, traçar uma parceria com essa família, busca organizar ali um elo, e a partir de então, a gente vai ali, né, no futuro, depois de um vínculo bem estabelecido, fazer uma sugestão, oportunizar uma vivência. A gente vai ali, né, depois dessa... traçando essa parceria para futuras outros detalhes que a gente vai aí, tá? A gente vai fazer, então, também contato com a escola, o contato com outros especialistas e profissionais que atendem essa criança. E a gente vai fazendo o quê? Vai ampliando essa rede. Lembrando, né, que o nosso papel é um papel muito mais de quem escuta, de quem quer saber qual é a visão desses profissionais, né, sobre aquela criança e adolescente, do que quem chega falando, né, com muita necessidade de colocar. Né, acho que a Raquel traz isso logo no início, e essa escuta, ela vai fazer muito bem para a gente. Por quê? Porque a gente se posiciona e a gente vai sempre entender o que o outro tem a acrescentar. E a partir deste movimento de acrescentar, é que as coisas, né, vão passando ali a fazer bastante sentido, tá? Meninas, tentei mais uma vez. Como é que tá aí? Apareceu o quê? Apareceu a tela. A ética profissional é muito importante. Ótimo. Então, foi isso que eu comecei falando aqui. Aí, em seguida, né, essas duas frases, né, sobre qual é aí o âmbito do fazer da psicopedagoga. Acabei de falar da questão do traçar as parcerias, né, família, escola, especialistas e profissionais. E agora, né, o que eu quero colocar para vocês, que é fundamental para a psicopedagoga estar se aprimorando sempre e buscando o suporte, né, da terapia pessoal e da supervisão. Pessoal, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela postula para a gente a importância da gente estar sempre com esse tripé para quem quer atuar na clínica. Então, a gente precisa se aprimorar. Isso aqui que vocês estão fazendo já é este movimento. Então, no sábado de manhã, buscando estudar, buscando, né, se organizar. Então, pode fazer parte de grupo de estudos, né? Devem fazer cursos. Está sempre buscando esse movimento de estar se alimentando com novos saberes. A terapia pessoal. Ah, Alana, que tipo de terapia eu devo fazer? Cada um vai buscar a sua linha. Se você gosta de uma terapia mais holística, se você quer um TCC, se você quer um psicanalista, cada um aqui vai buscar o que conversa com o seu processo. Se não sabe o que conversa, vai experimentar, vai fazer, vai ver o que dá certo, né? O que você mais gosta. Mas é importante, sim, a gente estar nesse processo de autoconhecimento com terapia, tá? E a supervisão, que quando a gente começa a atender, né, casos clínicos, a gente deve sim buscar outra, né, uma psicopedagoga mais experiente, alguém que vocês tenham essa afinidade, porque a responsabilidade é nossa escolher o nosso supervisor, tá? Então, assim, você precisa ter isso em mente, você precisa investigar quem é a pessoa, a forma com que ela posiciona, se você confia e acredita no que ela diz. Não é para dar um tiro no escuro, tá, gente? Porque isso é um papel importante para vocês, tá? Então, esse tripé, aprimoramento, terapia pessoal e supervisão é fundamental para quem está atuando, tá? E aí agora, né, fechando aqui essa parte da apresentação, né, eu digo aí que o meu objetivo, né, é sempre informar e sensibilizar vocês, né, tocar mesmo esse coração, tocar mesmo essa mulher potente, né, para que ela consiga aí né, buscar suas ferramentas e ir para a ação, sair dessa zona de conforto, sair do eu preciso estudar mais um pouquinho, sair do eu ainda não estou pronta, para ir nesse movimento de busca e se fortalecendo durante a caminhada, tá? E aí agora eu abro o espaço para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Priscila, obrigada aí por me incentivar, viu? Compartilhei de novo e deu certo. Obrigada, queridona. E aí agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, que a gente pudesse aí ter uns minutinhos para ir trocando. Vamos lá.
Tô vendo que o pessoal no chat está falando um monte aí, está posicionando um monte de coisa. Obrigada, arrasou, maravilha, muito bom, foi sensacional, concisa. Gosto muito de concisa. Gosto muito dessa coisa de ser objetivos, que como é que fala? É um treinamento individual que eu faço comigo. A questão do horário, a questão de fazer dentro do que eu me comprometi no tempo, isso para mim é mega importante. Meninas, vamos fazer o seguinte. Por que valeu? O que vocês estão tirando? Qual é o insight? Alana, rapidinho, Alana. O livro, licença, o livro que você falou da Maria Cecília, qual foi? Mostra aí, só para ver se eu não é esse aqui, não. Esse aqui é um que ela faz o prefácio. O livro dela é um outro, é o Ser Cognoscente. Tá, aquele vermelhinho, né? Aquele vermelhinho. Tudo que eu falei aquele aqui, vermelho menina, fininho. Isso. Aquele fininho, capa vermelha. Nossa, acho tão difícil aquele livro. Ela é filósofa, né? Ela é muito profunda. É. Vem para o grupo de estudo, vamos estudar esse livro juntas, entendeu? É isso que a gente faz. Quando o negócio é muito difícil, a gente se junta para poder, né, várias cabeças irem pensando juntas sobre ele, entendeu? Só vir. Meninas, qual é a aprendizagem que vocês tiram dessa manhã? O que vocês acham que vocês vão levar com vocês depois desse encontro de hoje? Fiquem à vontade aí para pensar um pouquinho, e quem quiser dividir, abrir o microfone e falar, ia ser muito bom. Vou começar, Alana. Claro. Tá? Eu entendi que, assim, não é questão de você colocar o cliente, o sujeito dentro de uma categoria e patologizar, né? Mas entender, ter um olhar mais sensível e se aprofundar nessas questões, naquilo que ele traz, porque cada cliente vai chegar de um jeito para você, como a Débora colocou no início, né? Cada pessoa é única. E mesmo que você já tenha tido uma experiência, né, com um caso, o próximo que chegar para você, ainda que tenha as mesmas nuances, vai ser um novo caso, uma nova oportunidade de estudar e se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre aquilo. Excelente, maravilhoso, Verônica, maravilhoso. Que bom que te toquei nesse sentido, viu? Não sei se tem mais alguém que gostaria. Vou chamar pelo nome, meninas. Vou fazer lista de chamada aqui. Seria muito bom ouvir vocês. A Miriam colocou no chat, deixa eu ler aqui, ó. Adorou tudo. Aí a Ana Elisa colocou ser uma plataforma de luz para o seu paciente. Bacana, bacana. Meninas, essa nomenclatura, paciente, a Verônica também titubeou aí para falar, né? É algo muito interessante para a gente, porque a gente sabe que a psicopedagogia ela é uma área relativamente recente, né, no Brasil e no mundo. Né? Só a Associação de Psicopedagogia tem a faixa de uns 40 anos. É muito recente, se você pensar. Então, a psicopedagogia deve ter uns 60, 70 como um todo, mas estruturada, com teoria, com postulados teóricos, é muito recente. E aí eu tenho uma fala, né, que eu gosto muito, porque isso traz a responsabilidade para o que a gente faz. Nós estamos fazendo história. Nós estamos, né, nos encontrando aqui para estudar uma área que ainda é recente. Então, a gente está fazendo história, meninas. A nossa postura profissional, ela está formando um olhar para algo que ainda é novo. É importante demais a gente dar relevância para o que a gente faz, tá? Então, a Associação de Psicopedagogia está sempre se propondo a reflexão, a conhecimentos, a novas formas de posicionar. Então, a gente vai ter muita teoria inicial, né, dos anos 80, dos anos 90, com o título Diagnóstico Psicopedagógico, porque era assim que se entendia. Mas, a partir desse movimento de pensar mais sobre, entendeu-se que estava no momento de mudar esse termo. Por quê? Diagnóstico é mais para médico, é para doença, é para a área que vai ver outras coisas que não a gente. A gente faz uma avaliação da aprendizagem, então a gente muda. E aí a gente precisa mudar a chavinha também. A mesma coisa é paciente ou cliente. A associação nos orienta para falar a palavra cliente, entendendo que paciente é que vai para o médico, é que vai tratar alguma doença. A gente cuida da saúde, a gente cuida das potências. Gente, não tem nenhum problema de falar paciente, tá? Não, a gente só precisa ir aos poucos e trabalhando isso no nosso vocabulário, porque isso tem a ver com o que a gente acredita. Então, a partir do momento que você também está falando a palavra paciente, você também está entendendo, você está captando algo ali mais relacionado à área médica. Então, essas são transformações que a gente faz. Tem quem fale aprendente, ok. Tem quem fale cliente, ótimo. Vão buscando só entender que essa nomenclatura tem a ver com o que você acredita, com o que você posiciona.
Beleza, meninas? Vamos lá. A Anelisa está com dúvida. Tá ótimo, já esclareci, acho que foi isso, né? Falei daí da cliente. Aí a Valdineia colocou que foi muito bom, que arrasou. Obrigada por compartilhar. Beleza, aprendente também é uma boa, maravilha, meninas. E aí? Ninguém vai mais me dizer o que saiu daqui hoje como aprendizado, o que ficou aí no coração? Eu acredito que vamos sair curiosas, né? Curiosas em saber mais sobre as dificuldades, sobre cada transtorno e dificuldade que foi citado aqui. Então, achei super válido. Como eu falei no início, eu sou muito suspeita, eu adoro trabalhar com a Alana, adoro ouvir a Alana. E é isso, acho que a gente vai sair com muita curiosidade, eu acho que foi muito objetiva, né, esse momento, e deixou uma coisa muito boa, que é uma semente plantada para que cada uma de nós a gente possa seguir mais ainda na certeza do que a gente quer, buscando cada vez mais conhecimento e acolhendo, ouvindo cada família e criança que chega até a gente na certeza de que são únicos, são seres únicos, né? Exato. Muito exato. bom, Alana, uma Que oportunidade maravilhosa, estou de volta. Que bom, bem-vinda. Quero ficar mais vezes por aqui. Perfeito, perfeito, excelente. E é isso, né, meninas? Nos encontrar no sábado de manhã precisa ser o objetivo mesmo. Gente, uma coisa que vocês vão, né? Eu repito muitas vezes é o seguinte: o conhecimento, ele está nos livros, ele está no Google. O meu objetivo aqui não é falar para vocês o que é isso, o que é aquilo, não, é falar para vocês o que eu acredito, é dividir com vocês a minha experiência, é trabalhar com vocês o que tem dado certo. Por isso que a gente se reúne para estudar, porque o conhecimento ele está aí, mas a forma de fazer não. E é isso que a gente precisa, né? E ali, trabalhando mesmo em cada uma de nós, essa sensibilidade, esse olhar humanizado, esse respeito. E eu acredito profundamente, meninas, que vocês têm todas as possibilidades dentro de vocês para começar o que vocês acreditam, que é a atuação clínica na psicopedagogia. Vocês têm tudo o que vocês precisam. E, se quiserem mais, me procurem que a gente vai juntas, de mãos dadas, nesse processo de acompanhamento. Vocês não estão sozinhos, tá? Então, eu estou me pedindo para falar do grupo de estudos. O grupo de estudos acontece uma vez por mês, numa quarta-feira à noite, são 2 horas, e aí a gente estuda algum capítulo relacionado a alguma área de interesse do grupo. Então, o grupo escolhe o que vai ser estudado. Atualmente, a gente está estudando a inteligência e a afetividade na teoria de Piaget, a gente está trabalhando ali os estágios de desenvolvimento, é um assunto que vai e volta e meia isso, né, está sempre retornando, e é muito importante para a gente entender, porque isso dá um cunho científico para a nossa atuação, isso faz com que a gente tenha muito argumento com a família, muito argumento com a escola, e amplie muitas possibilidades de atuação clínica na intervenção com o cliente. Então, entender como é que ele está funcionando, qual é o estágio de desenvolvimento dele, é fantástico. A Priscila comentou aí, né, do livro da Maria Cecília Almeida Silva, que não é fácil. É por isso que a gente se reúne para estudar, porque a gente pega essas cascas grossas, assim, sabe? O que tem de mais difícil? Pega uma Sara Paim, pega uma Alicia Fernandes, pega um Jorge Visca. A gente começou esse ano estudando Jorge Visca. Então, assim, um livro super denso, super profundo, mas no grupo ele fica mais palatável, ele fica mais leve, porque a gente costura com uma experiência, com uma vivência, tá? Então, venham fazer parte desse movimento que é muito importante para vocês, tá? Alana, tem tantos temas relevantes, né, para a nossa prática, não só para quem está começando, mas para quem já está na prática, um novo olhar, as trocas, elas são sempre muito ricas, né? Tanto quem vem chegando tem algo a acrescentar e a gente que já está na caminhada, um olhar diferente, uma contribuição mais experiente. Nossa, né? É por isso que o grupo é tão muito legal, parabéns, Alana. Obrigada, Débora, eu parabéns por esse por trabalho isso que o também. Grupo... Te agradeço, querida, agradeço muito. É por isso que a potência do grupo ela é muito maior do que a individualidade. É por isso que a gente já está juntas, sabe, meninas? E hoje em dia, cada vez mais, a gente passou por uma era de muito individualismo, né? Uma era até mesmo social. A gente está falando isso de uma coisa muito maior, que o um pesava muito mais. Mas acabou isso. E por isso que a mulher está vindo com muita força, porque nós somos seres que circulam conhecimento, a gente ajuda umas às outras, a gente se levanta juntas, está no nosso momento.
E nada melhor do que mulheres cuidando das dificuldades. Nada melhor do que mulheres acolhendo umas às outras, impulsionando. Então, por isso que a nossa atuação clínica ela é tão importante, tá? Então, quero agradecer imensamente o encontro com vocês. É sempre uma honra ter aqui, né? 13 mulheres me ouvindo, acreditando no que eu falo. Isso é muito significativo, né? Isso me impulsiona demais. E vamos abrir a câmera aí para tirar uma foto, pessoal. Vamos lá. Arruma aí o cabelo, passa o batom, vamos aí tirar a foto. Alô, Ana. Fala, Raquel. Ana, posso só deixar uma frase aí final, que eu acho que é o que a gente falou aqui, isso aqui tudo, que é um resumão, até estou postando aqui. A escuta nos direciona a traçar o nosso objetivo na prática psicopedagógica. Excelente. Então, eu vou fechar com essa frase aí, porque eu aprendi com você. Linda, linda. Estou trocando com você o que eu observo. Já marquei. Maravilhosa. Muito obrigada. Eu só queria saber, esse grupo de estudo é pago? Como é que eu faço? Sim, sim, tem Pra um me inscrever? investimento que é feito por mês. Se só entrar em contato Toda comigo, não é quarta. nada absurdo. Agora, com as Tá ótimo. facilidades, a gente manda link, paga até pelo cartão de crédito, entendeu, gente? Tudo é Isso. possível. Juliana, Tá, e aí eu queridona, você posso tava pagar aí, mensal e eu te mando lá, tá? Maravilha, Obrigada. Raquel. Juliana também faz supervisão comigo, maravilhosa, tá aí. Ana Elisa deitadinha, olha que inveja, gente, coisa boa. Essas são as vantagens do online, né? A gente pode fazer aí nos vários ambientes, muito bom. Dá um sorriso aí, pessoal, para a foto. Cadê esse aqui? Deixa eu só ver se ficou boa. Meninas, não esqueçam de postar, mostrar que vocês estão se desenvolvendo, que vocês estão... Ih, postei, marquei coisa errada. Peraí. Volta aí para a foto, gente. Não sei o que eu fiz, não. Volta. Cadê vocês? Estão aqui. Dá o sorriso. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Ótimas, lindas. Mostrem que vocês estão se aprimorando, que vocês estão investindo em vocês e, naturalmente, né, vocês fazem o movimento de me ajudar também a chegar a mais mulheres, a mais psicopedagogas. Um grande beijo, um excelente sábado e a gente se encontra em outras atividades, meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada, Alana. Até quinta. Até. Um beijo. Tá, obrigada. Bom final de Tchau, semana. Boa.